Força mental não é questão de intensidade. Como então que você desenvolve a força mental dos aprovados para passar em concurso ou em qualquer outra prova? Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Quando eu comecei a estudar para concurso, eu achei que força mental fosse intensidade. Eu falei, não, agora eu vou estudar, eu tenho que aprender muita coisa, então eu vou entrar de cabeça. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Isso foi no início de 2009, não existia Facebook, WhatsApp, nada disso. Eu peguei, fui numa livraria, escolhi 2 livros de concurso, falei, vou começar por esses 2 aqui, peguei, comprei, fui para uma fazenda de um primo meu, que ele estava lá passando um tempo na fazenda, falei, perfeito, é para lá que eu vou, não vou ter distrações, vou poder levar uma vida tranquila, vou me dedicar completamente aos estudos. Fui e entrei de cabeça. E deu tudo errado, nada daquilo funcionou. Eu fiquei uma semana lá e voltei para casa depois com o rabinho entre as pernas, porque simplesmente não estava funcionando. A começar pela escolha dos materiais, né? Eu comprei 2 livros ruins, não eram livros bons para concurso. Peguei 2 matérias só, depois eu descobri que eram 20 matérias no total para a prova de auditor. Eu não sabia quais eram as mais importantes, quais que precisavam de mais atenção, não sabia nada. E eu fui com intensidade. E eu estudava 3 horas por dia, 4 horas por dia. Dava aquela enrolada para começar de manhã, aí já parava porque vinha a hora do almoço, demorava a voltar depois do almoço, o dia passava e eu estava livre o dia inteiro numa fazenda e eu estudava 3 a 4 horas por dia. Não estava funcionando e eu resolvi voltar para casa. Uma analogia que eu posso fazer aqui é que de repente eu resolvi participar de uma competição de natação e era de sprint, aquela natação de tiro curto, 50, 100 metros, e eu não sabia nem nadar direito. E eu me joguei na água com toda a força, não sabia nem a direção da raia que eu tinha que ir. Eu não sabia nada. Eu fui com muita intensidade no começo dos estudos e sem direção, morri afogado. Eu voltei então e falei, não, beleza, deixa eu procurar um cursinho, porque lá no cursinho eles ensinam a estudar e passar no concurso, então vou lá seguir o que eles ensinam, né? Eu tinha 26 anos, tinha feito vestibular alguns anos antes, né? 5, 6, 7 anos antes, então estava acostumado com aquela metodologia, vamos lá. Aí sentei e comecei a assistir aula no cursinho telepresencial. E foi bom por diversos motivos. Por exemplo, descobrir quais eram as matérias que você tinha que estudar no começo da preparação, mas principalmente eu conheci outras pessoas que estavam estudando para concurso. Hoje em dia, para vocês, isso é bem mais fácil com o Instagram, com o WhatsApp, com o Telegram, com grupos de Facebook, beleza. Apesar de que é meio tumultuado, meio barulhento, né? Mas naquela época era muito difícil. Então eu fiz alguns colegas, alguns amigos ali na turma, da galera do cursinho telepresencial, e a gente começou a trocar informações. Tinha um grupinho de e-mail, olha que coisa antiga, tinha um grupo de e-mail, trocava dica de material, sugestão de livros, de questões, de simulados, coisas assim. Gerou muita informação legal e permitia que eu tirasse algumas dúvidas, mesmo que elas parecessem mais básicas para mim. Era um grupo que funcionava muito bem. Eu, inclusive, agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, poucos meses atrás, eu resolvi replicar isso. Eu criei uma comunidade de concurseiros. Eu estou lá dentro, tem videoaulas minhas lá dentro, toda a minha metodologia de estudo, tem lives comigo, mas existe um fórum de discussão livre que é só de concurseiro para concurseiro. E tem um blog também desse site que é só escrito por concurseiros. Ou seja, peguei alunos do coaching, peguei seguidores antigos que já estavam comigo há muito tempo e juntei todo mundo dentro dessa comunidade e está sendo muito legal ver essa troca de experiência. O feedback está muito positivo e a galera está gostando bastante. Tem dúvidas desde como é que eu melhoro em português, até qual é o melhor material em português, para quem tem dificuldade em raciocínio lógico, como é que vocês fizeram. Tem umas discussões muito interessantes lá dentro, com muitas experiências próprias, assim, bastante interessantes, que a galera está se ajudando lá dentro. Se você quiser conhecer, o intuito do vídeo não era esse, mas se você quiser conhecer, tem um link na descrição. Bom, então no cursinho, conversando com outras pessoas, eu estava buscando direção, e eu estava ganhando direção, eu estava formando a base do que eu precisava para estudar para o concurso e ter um rendimento bom. E aí eu simplesmente evoluí. Agora surgiu um novo problema, né? A gente vai evoluindo, os obstáculos vão ficando diferentes. Eu estava conseguindo estudar em casa 2, 3 horas por dia, às vezes 4, e de noite eu assistia a aula no cursinho. E eu estava achando que era pouco fazer 3 horas líquidas tendo o dia inteiro livre, mas assistir o cursinho à noite me deixava mais cansado. Além disso, principalmente, a partir do momento em que eu tive alguma base, que eu comecei a entender algumas coisas das matérias, eu achei o cursinho lento. Eu achava uma coisa muito lenta ficar assistindo a videoaula. Era telepresencial, né? O professor estava fazendo ao vivo e a gente aparecia
uma projeção da imagem e tal, mas não tinha como acelerar aquela coisa toda, eu me distraía, de repente eu comecei a pensar, pô, eu estaria rendendo mais dentro de casa. Ou seja, aprendi como é que estudava, aprendi algumas coisas e encontrei um novo obstáculo, era a velocidade, aquilo ali estava muito lento. Ou seja, no primeiro momento eu resolvi estudar para concurso e falei, é agora, eu vou com toda a intensidade porque eu quero passar. E não era bem assim. Aí eu fui para o cursinho e falei, agora esse é o caminho, estou no cursinho, vou passar. E não era bem assim. Então, novo desafio, como render bem em casa. Naquela época, o Alex Meirelles, que hoje é super famoso, tinha feito um PDF de 20 páginas, e que ele dava dicas de estudo para concurso, como é que ele fez para ser aprovado. E eu basicamente comecei a seguir aquelas dicas. O que era? Ciclo de estudo, revisão periódica, resolução de questões. Era basicamente isso. E funcionava, e funciona até hoje, por incrível que pareça. Incrível que pareça, porque vocês ficam vendo várias e várias teorias aí, buscando a fórmula mágica, mas a mesma coisa que eu fiz em 2009 é o que os aprovados fazem até hoje. Pouco tempo atrás, eu entrevistei um aluno meu aprovado na Secretaria de Fazenda de Alagoas, e ele estudou dessa forma. Leitura, revisão periódica via questões, muitas questões, aprovação. Então, nessa época, eu aprendi a estudar de fato, eu fiz o ciclo de estudo, escolhi as matérias, estava estudando todos os dias e percebi que o que me fazia crescer e evoluir como concurseiro era evoluir de pouquinho em pouquinho, era crescer, era resolver um probleminha aqui, superar um pequeno obstáculo ali, otimizar a minha rotina, melhorar os meus horários, melhorar os meus hábitos principalmente. E é por isso que, no fim das contas, vocês veem esse canal aqui no YouTube, para onde eu estou jogando esse vídeo, com dicas de organização pessoal, de autodesenvolvimento, de hábitos, desenvolvimento de hábitos e tal, porque tudo isso fez muita diferença para mim a partir daquele momento em que eu já sabia como estudar e eu só tinha que continuar a estudar, eu tinha que andar cada vez mais na direção certa. E perceba novamente que não era uma questão de intensidade. Hoje eu vou estudar muito, eu vou entrar de cabeça e vou fazer... Na verdade, era o contrário. Os dias em que eu fui aumentando a carga horária aos poucos, até que eu cheguei em 6 horas líquidas. Eu fazia 6 horas líquidas todos os dias, mesmo estando o dia inteiro em casa. Eu identifiquei, esse é o meu limite, 6 horas líquidas antes do edital ser publicado. Mais do que isso, eu fico cansado. Teve um dia que eu me empolguei, fiz 10 horas líquidas, no dia seguinte eu fiz 4. Não rendi nada, estava super cansado, comecei tarde, ficava me distraindo, ou seja, ultrapassei o meu limite. Identificar o seu limite é importante. Tem muita gente que se sente cobrada. Não, eu estou em casa, eu preciso estudar cada vez mais. Não, nossa, eu não posso nem descansar, eu não posso nem sentar no sofá porque minha família está me bancando, porque minha esposa está me ajudando, porque eu estou deixando de estar com os meus filhos. Calma, não é bem assim. Você tem um limite do que você aguenta. E se você forçar a barra e passar desse limite, você pode pifar. Então, por um lado, eu estava tentando otimizar minha rotina, fazer cada vez melhor, melhorar cada dia, estudar um pouquinho mais, reduzir o intervalo, começar a estudar mais cedo, melhorar no dia a dia mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que evitar as recaídas. E eu comecei a perceber, pô, quando é que eu tenho uma recaída? Quando é que eu rendo menos? Quando é que eu tenho menos vontade de estudar? Quando é que eu sinto falta assim, de estímulo e tal? Quando eu saio da rotina. Então, num fim de semana que os amigos chamavam para, vamos aqui no bar e tal, eu fiquei sem beber, eu até fui algumas vezes, mas não bebi. E aí eu deitava mais tarde e no dia seguinte eu acordava com mais preguiça, com mais cansaço, acordava mais tarde, mas também eu tinha mais vontade de sair. Se eu fosse para uma praia ou se eu fizesse alguma coisa muito diferente, no dia seguinte dava vontade de fazer de novo. Se eu encontrasse a galera para bater um papo, fazer não sei o quê, depois dava vontade de encontrar de novo. Então, quanto menos eu estudava, menos dava vontade de estudar. Quanto mais eu estudava, mais dava vontade de estudar. Então, naquele momento eu comecei a abrir mão de várias coisas na minha rotina, de convívio social especialmente, porque ficar em casa me ajudava a gostar e querer ficar em casa. Novamente, a intensidade não é a questão. Eu não podia tirar um dia de folga, não, amanhã eu compenso, eu vou entrar com tudo. Isso era ruim. Ser muito intenso nos estudos, de repente ter picos de produtividade, levava depois a vales de produtividade, da mesma forma. Então, não era bom ter essa oscilação, não era bom buscar uma grande intensidade. Outra coisa que eu tive que evitar foi a tentação de fazer outras provas, né? A família sabe, os amigos sabem, tá saindo concurso tal, você não vai fazer não? Para quem está de fora, não tem a menor ideia do que é. Se você estuda para auditor da Receita e só está focado nessa prova, se daqui a um mês tem a prova de auditor da PF, de agente da PF, você não vai conseguir fazer uma prova muito boa. Tem várias matérias que você não estuda e tal,
mas as pessoas não percebem, não sabem isso, é falta de informação realmente. Então, fechar os olhos para outras provas, sabendo que eu tinha um objetivo muito claro, foi muito importante. Outra coisa era ter pressa. A pressa era minha aliada. Ela fazia não com que eu corresse, fizesse tudo mal feito, mas fazia com que eu me preocupasse em não falhar. Todos os dias eu tinha que estudar, eu tinha que cumprir a minha meta, eu tinha que bater a carga horária prevista, porque aquilo me aproximava da minha prova. Eu pensava que cada dia que eu não estudasse fazia com que eu adicionasse um dia no prazo para ser aprovado. Uma semana sem estudar significa que eu ia demorar uma semana a mais para ser aprovado. A gente sabe que na prática a coisa é pior do que isso, mas eu gostava de pensar dessa forma. Aí, mais uma vez, a intensidade é inimiga. Se você vê uma prova, sai um edital, você fala, agora eu vou entrar com tudo, eu vou para cima dessa prova, e você pega 2, 3 meses, dá aquele tiro curto e tenta pegar todas as matérias específicas e cai de cabeça e tal. Normalmente, quem só estuda dessa forma, correndo de edital em edital, tem dificuldade. Não consegue aprovação. Eu costumo dizer que você consegue fazer várias provas, você consegue passar em vários concursos diferentes, mas o paradoxo é que para fazer várias provas, você tem que ficar focado em uma prova durante muito tempo. Eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Você tem que ter um objetivo, ficar nele durante muito tempo, terminar 10, 12, 15 matérias diferentes e aí sim, sai um edital, você precisa pegar 2 que são inéditas para você, precisa pegar 3. Dá tempo de fazer isso pós-edital. Fazer isso antes do edital, antes de ter terminado essas matérias todas, é fatal. Então, no final das contas, ficou muito claro para mim que a intensidade era minha inimiga. O que eu precisava, na verdade, era de persistência. Eu precisava de consistência, de constância. Eu tinha que fazer o pequenininho todos os dias, eu tinha que cumprir a meta diária, eu tinha que cumprir a programação, eu tinha que melhorar os meus hábitos, eu tinha que evitar os picos de disposição, motivação, porque depois vinham os vales de motivação e disposição também. Eu tinha que tentar manter a coisa mais chata, mais monótona, mais repetitiva possível, porque isso fazia com que eu estivesse colocando cada dia um tijolinho a mais na minha preparação. No final das contas, eu construí uma parede que foi suficiente para ser aprovado com só 9 meses de estudo. Mas foram 9 meses muito bem feitos, muito intensos, com pouquíssimas falhas, construindo uma rotina cada vez melhor, melhorando a minha persistência, melhorando a consistência e não ligando para a intensidade. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, tem muitas dicas legais aqui, muitas outras por vir também. E como eu falei na metade do vídeo, se você tiver curiosidade, vem conhecer a comunidade Estudo Completo, onde eu coloco todas as minhas videoaulas e reúno concurseiros engajados e interessados em melhorar para trocar experiências. A gente tem inclusive lives exclusivas comigo. Então, se você tiver curiosidade, clica no link aqui na descrição ou no izinho aqui no alto. É isso, muito obrigado e até a próxima.